O tema da palavra hoje é o que fazer para que a casa fique cheia. Repita comigo, o que fazer para que a casa fique cheia. Esse ano, nós precisamos falar disso, nos apropriar dessa palavra profética que foi liberada sobre essa igreja. E nós precisamos entender o que significa no nosso contexto, o que significa casa cheia. Esse ano nós estamos declarando que é ano de casa cheia, nós estamos profetizando e estamos nos apropriando da casa cheia. Porque nós recebemos uma palavra de casa cheia, mas agora nós precisamos de fato tomar posse dessa verdade. Isso precisa entrar para dentro de nós. Nosso desafio esse ano é que as células se multipliquem. O culto já se multiplicou, mas nós estamos orando para que sejam 2 cultos cheios, 2 cultos lotados. Nós temos grande desafio esse ano. Esse ano é ano de orar mais, é ano de jejuar mais, é ano de treinar mais. E lá no final do ano nós teremos, sem dúvida nenhuma, grande colheita. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 16. Quero ler com você, Lucas capítulo 14, a partir do verso 16. Eu quero mostrar para você alguns princípios na parábola da grande ceia, que são princípios que nós temos que aplicar nesse momento, no nosso contexto, para que a casa fique cheia. Você crê que esse ano é um ano de casa cheia? Diga amém. Mas eu quero liberar sobre a sua vida também uma unção especial, uma bênção especial sobre você. Porque também será um ano de casa cheia para você. E quando nós falamos de casa cheia, nós não estamos falando apenas de um crescimento numérico. Mas o crescimento numérico é fruto da unção. Mas nós temos que ser cheios da unção. Isso também é casa cheia. Primeira coisa, nós precisamos ser cheios do Espírito para então a igreja crescer. Ser cheio do Espírito é fundamental para o crescimento da igreja, para que a casa fique cheia. Porque nós não queremos que a casa fique cheia só por ficar cheia. Nós queremos que a casa fique cheia de pessoas nascidas de novo, convertidas, pessoas que tiveram um encontro com Deus. Para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito. Mas quando eu falo de ano de casa cheia, nós também temos que olhar para a nossa vida. Porque é ano de casa cheia no aspecto de saúde para você, de salvação da sua família. Então você tem que declarar isso, você tem que profetizar sobre isso. Você tem que profetizar sobre a sua provisão, sobre a sua prosperidade também. Então é ano de casa cheia também na sua vida pessoal. Mas pastor, o que nós temos que fazer, né, para a casa ficar cheia? Deixa eu ler com você essa parábola aqui do capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 16 ao 24, que diz assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então perceba que o convite era um convite para muitas pessoas. Ele foi feito para muitas pessoas. Olha o 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Há 2 momentos aqui. Há um momento em que foi feito o convite, e entre o momento do convite e a ceia levou-se um tempo. Depois o servo é enviado para avisar: a ceia está pronta, vem e participa. Então, Deus ele enviou todos os profetas anunciando o reino de Deus, porque é a parábola que fala do reino de Deus. Então ele anunciou o reino de Deus através de muitos profetas. Esse era o convite. Mas depois ele veio através de Jesus e disse: está pronto. Olha para o texto. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo:
sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Repita comigo: pobres, pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, a primeira coisa que nós precisamos examinar no texto é quem são os personagens da parábola. Porque nós precisamos primeiro identificar os personagens da parábola para saber como a casa vai ficar cheia. O primeiro personagem é o dono da casa. É aquele que preparou a ceia. Eu acho que não tem mistério em relação ao dono da casa, porque o dono da casa é o Pai, é Deus. Tudo está preparado. Tudo está pronto. Tudo está feito. Então, nós só precisamos entrar e desfrutar daquilo que já está preparado. A palavra que foi liberada vai lá e convida, porque tudo está preparado. Todos os recursos que nós precisamos para que a casa fique cheia, todos os recursos que nós precisamos para ter um ministério, já está pronto. Já está preparado. Ter um grande ministério não é fruto de um grande esforço, ainda que haverá algum tipo de esforço. Mas perceba que o dono da casa, ele não pede para ninguém levar nada. Ele simplesmente faz um convite: venha participar da ceia. É só você chegar, sentar e comer. Vamos comer juntos. O esforço que você vai ter que fazer é sair da sua casa e ir para a casa do dono da ceia. A ceia, evidentemente, essa casa é o reino de Deus. Há um convite para todos nós aqui a participar da grande ceia do Senhor. E está pronto. O nosso ministério não é fruto de um grande esforço, não. É fruto daquilo que Ele já fez, que Ele preparou. Tudo que nós precisamos para termos um grande ministério, nós já temos, já foi preparado em Cristo Jesus. A ceia está pronta. Porque foi isso, é isso que o texto diz. Olha o versículo 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Fala para a pessoa que está do seu lado: está tudo pronto. Fala para ele: você foi convidado a participar do reino de Deus. Pastor, então, qual é o meu papel se tudo está pronto? Aceitar o convite. Porque o convite está sendo feito para muitos. É o que o texto diz. Muitos foram convidados, né? O texto aqui diz que muitos foram convidados. O que nós temos que fazer? Aceitar o convite. Você apenas tem que aceitar o que Jesus fez por você. Você apenas tem que crer que tudo está pronto. É tudo pela fé no reino de Deus. Quem pode dizer amém? Nada precisa ser acrescentado, apenas aceite o convite. É simples. O reino de Deus é tão simples. E a salvação, meu irmão, ela é obra de Deus. Ela, de fato, não depende do homem, não depende de algo que o homem possa fazer. Mas a salvação depende daquilo que nós cremos. Por isso que tudo está pronto. Você só tem que crer, entrar e desfrutar. Porque o reino de Deus é um lugar de desfrute. Não, pastor, para mim o reino de Deus é pesado, o teu ministério é pesado, resolver problema das pessoas é pesado. Se você fizer debaixo da graça de Deus, não será pesado. Será leve. Porque, meu irmão, pensa, você veio ao mundo e você pode ser usado por Deus para restaurar um casamento, para restaurar uma família, para expulsar demônios, libertar pessoas da escravidão do diabo. Você pode pregar o evangelho profeticamente, pessoas se converterem, nascerem de novo, irem para o céu, viver toda a eternidade ali. Então, isso é algo muito bom. É bom quando você se envolve com o problema das pessoas.
é muito melhor do que quando você se envolve só com os seus problemas. Porque quanto mais você se envolve só com os seus problemas, mais problemas virão. Porque é uma vida egoísta. É uma vida assim, ninguém me ama, né? Ninguém cuida de mim, ninguém me ajuda. Não. A parábola da grande ceia mostra um outro aspecto, uma maneira diferente de vermos o reino de Deus. Eu sou um instrumento de Deus para ajudar as pessoas. É assim que você tem que ver. Agora, participar do reino de Deus, se você acha que é pesado, você não entendeu o que realmente é o reino de Deus. Porque tudo está preparado. Nós já fomos equipados com tudo que precisamos para dar uma resposta. Entre e come, é o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Você tem que entrar e desfrutar da ceia. Você tem que entrar e tem que comer. É palavra de Deus. Posso ouvir um amém? O segundo, O segundo personagem da parábola é o servo. E eu acho que também está claro quem é o servo aqui, que é Jesus. Porque Jesus, ele foi enviado com o propósito da pregação do Evangelho, de ministrar boas novas. Ministrar boas novas é falar da bondade de Deus, é pregar a respeito do reino de Deus. E o propósito de Jesus era fazer de judeus e gentios um só povo, que é a sua igreja. Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2, versículo 11. Deixa eu ler para você até o versículo 19. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição antes de Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem pode dizer amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, a paz também ao que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Jesus, ele veio para reconciliar judeus e gentios com Deus, porque eles estavam separados, mas havia uma aliança de Deus com os judeus, a antiga aliança. Mas agora Deus queria fazer um povo só, e ele envia o seu servo, ele envia Jesus. Porque, eu não sei se você sabe, mas essa é uma das características de Jesus, é uma das faces de Jesus. Jesus, ele no livro de Marcos, ele é visto como servo, porque a palavra diz lá em Filipenses que ele veio como servo. Filipenses capítulo 2, verso 5, ele se fez servo, ele veio como homem, ele veio para servir a humanidade. Então ele é enviado pelo dono da ceia, ele é enviado pelo Pai a pregar as boas novas, a promover a paz, a tirar o pecado do mundo. Foi isso que Jesus fez. Ele foi enviado para fazer o convite. Você e eu somos convidados por Jesus para participar da grande ceia do nosso Pai. Quem pode dizer amém? Você faz parte disso. Mas aqui tem um outro grupo. Tem um grupo agora que são os primeiros convidados. Mas quem são eles? Quem são os primeiros convidados? Porque a Bíblia diz que os primeiros convidados foram aqueles que rejeitaram o convite.
A regra de etiqueta no Oriente Médio era que primeiro era feito o convite principal e depois, quando estava pronta a festa, um novo convite era feito. Um aviso era dado. Mas a Bíblia diz que aquele primeiro grupo começou a excusar-se, a arrumar uma desculpa para não participar da ceia. O primeiro diz que comprou um campo e tinha que vê-lo. É estranho, porque quem é que compra um campo sem ver o campo antes de comprar? Era uma desculpa tola, assim como nos dias de hoje existem muitas também. O outro, que faz parte do mesmo grupo, diz que tinha comprado 5 juntas de bois e tinha que vê-lo, a mesma desculpa. Tudo relacionado a trabalho, 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 dinheiro. Porque para algumas pessoas a vida se resume a ganhar dinheiro, trabalho. São escravos do dinheiro. E ser escravo do dinheiro é a pior situação que um homem pode viver. Ele nunca vai viver em paz. Mas ele dá a mesma desculpa. Não, comprei 5 juntas de bois e tenho que ir lá experimentá-la. Por que não fez isso antes? E o outro, casei-me e não posso ir. Parece que é boa desculpa. Mas ele já tinha um convite antes. E ele marca um evento no dia da grande ceia. Nós precisamos tomar cuidado. Mas esse primeiro grupo aí são os judeus. Olha o que diz João capítulo 1, verso 11. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 11. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui está dizendo que Jesus veio, o primeiro convite foi feito para os judeus. Mas eles rejeitaram o convite. E a grande maioria dos judeus até hoje rejeitam Jesus. Há um mover, está acontecendo um mover em Israel, hoje, nos dias de hoje. Está acontecendo um mover ali, pessoas estão ouvindo o evangelho pela primeira vez, estão se convertendo. Está havendo um mover. Mas a grande maioria ainda não quer saber de Jesus. Quando você vai a Israel, conversamos lá com o guia, eles não acreditam de jeito nenhum que Jesus é o Messias, porque Jesus veio de origem pobre. Eles acham que o Messias ele vai vir de origem rica e é aquele que vai ordenar a construção do 3º templo. Eles falam, não, Jesus não pode ter sido o Messias porque ele era pobre. O Messias que virá é rico. Então até hoje tem uma rejeição. Mas está havendo um mover lá. Porém, a palavra diz que Jesus veio para os que eram seus. Os judeus, porque havia uma aliança, mas os seus rejeitaram. Está aqui. Depois completa lá no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornar filho de Deus. Então eu e você nos tornamos filhos de Deus no dia em que reconhecemos que Jesus era Senhor. No dia em que nós reconhecemos que o Pai enviou o seu Filho, que o Pai enviou o servo, na pregação do Evangelho. Naquele dia nós nascemos de novo. Mas os judeus, eles rejeitaram. Está havendo um mover hoje em Israel. Eu gosto de assistir, de ouvir testemunhos de judeus que se converteram. Tem um canal que eu sigo na internet e eu fico ouvindo dentro do que eu consigo entender, porque eu não consigo entender muita coisa, mas eu ouvi um testemunho de um dos judeus falando que ele ligou o rádio e ele ouviu uma pregação. E quando ele ouviu a pregação, ele achou tão ridícula que ele começou a rir. Que palhaçada é essa? Mas aí, quando ele não estava fazendo nada, ele ligava para ouvir a palhaçada. E um dia tinha um pregador. E o pregador falou, repita uma oração comigo. Eu me arrependo dos meus pecados. E o cara repetiu. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. E ele repetiu a oração. E aí, quando ele acaba de repetir a oração, ele falou, o que eu fiz? Isso ele contando o testemunho. O que eu fiz? Moral da história, o cara hoje é crente, é um pregador do Evangelho. E eu vi um vídeo, essa semana eu vi um vídeo, que é o fundador do canal, ele é um pastor, e ele falando que nunca os judeus ouviram tanto sobre Jesus como agora. Porque os vídeos que eles têm mais de 50 milhões de visualizações.
50 milhões de visualizações. Os vídeos que contam o testemunho de judeus que se converteram ao Evangelho. Então hoje, o Evangelho tem sido pregado ali, porque Deus fez de dois povos um só, judeus e gentios. Então não há separação entre judeus e gentios para Deus mais, é um povo só. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos a igreja do Senhor Jesus. Não importa onde você tenha nascido, qual seja a sua origem, mas o ponto é que estes homens, inicialmente os judeus, eles rejeitaram o Evangelho, ainda rejeitam a maioria deles, porque o índice de conversão ainda é baixo, mas Deus está operando milagres porque Ele quer salvar os judeus também. E Ele fará isso através de nós, amém? Através da igreja dele. Mas tem aqui um segundo grupo, que está no versículo 20, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Que é o grupo dos pobres, aleijados, coxos e cegos. Deixa eu ver aqui. 21. Diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem são esses? Levanta o dedinho assim. Diga, sou eu. Pode parecer estranho isso aqui, mas era isso que nós éramos antes de Jesus. Nós éramos cegos, ainda que nós podíamos ver com os olhos naturais, mas espiritualmente falando, nós éramos cegos. Nós achávamos que tinha liberdade, que éramos curados, mas na verdade não éramos coxos, porque nós não tínhamos a liberdade que achávamos que tinha, porque o pecado, ele aprisiona as pessoas. Ainda que o conceito de liberdade para o mundo é poder cometer qualquer tipo de pecado. Mas além de ser uma cegueira espiritual, é uma prisão espiritual. O ímpio, ele pensa que tem liberdade. Ele pensa que ele pode andar, que ele não é aleijado, mas é. Ele tem olho, mas ele não consegue ver. Ele tem pernas, mas está aprisionado pelo pecado. Ele não consegue ir longe. Os irmãos estão compreendendo? Nós fazemos parte desse grupo aqui. Pobres. É no sentido literal, mas também tem uma aplicação. Essa era a nossa condição. A nossa pobreza era porque nós não conhecíamos o reino de Deus. Nós não conhecíamos a Deus. Nós não tínhamos entendimento do propósito de Deus para nós. E qualquer pessoa que não tem entendimento do propósito de Deus para ela, por mais que ele seja rico, ele é pobre. Mas pobre de quê? É pobre de esperança. É pobre porque não tem paz no seu coração. Porque não adianta você, talvez, ter muito dinheiro, ser rico, mas você não tem paz. O que o dinheiro pode resolver numa situação como essa? A pessoa só tem dinheiro, mas por dentro ela é pobre. Essa era a nossa condição. Então esse grupo aqui, ele fala ao nosso respeito. O ímpio, ele tem olhos, mas ele não consegue ver. Ele tem pernas, mas é como se não tivesse, porque ele está amarrado, ele está preso, né? O casamento está travado, em muitos casos, né? A vida financeira, a vida espiritual destruída, não tem paz. Então, ele pensa que ele pode andar. Ele pensa, talvez, até que ele pode alcançar a salvação, sem aceitar o convite da ceia. Mas esse grupo aqui aponta para nós. Nós éramos assim. Eu e você éramos cegos, porque a gente não conseguia ver a nossa sujeira espiritual. Você sabia que todos os lugares que você entra que está muito sujo, ali tem demônio? É característica do diabo. E tem pessoas que elas não conseguem ver a sujeira. Você chega, você vê, mas a pessoa não vê. Demônio. E nós éramos cegos espiritualmente e não conseguimos ver a sujeira do pecado. Estávamos ali maltrapilhos, sujos, mas a gente não conseguia ver. Por isso nós fazemos parte desse grupo aqui. Pobres, cegos, aleijados e coxos. Mas essa é a igreja do Senhor Jesus.
depois que você nasceu de novo, você passou a ver. Amém? Depois que você nasceu de novo, agora você tem perna, você pode andar. Liberdade. A liberdade é para quem está em Cristo, e não para quem está fora. Quem está fora de Cristo não tem liberdade alguma. Quem está fora de Cristo não tem liberdade porque ele está preso pelas amarraduras do pecado. Ele está preso pelos vícios. E está condenado, tem que se arrepender. Então esse grupo aqui, somos nós, é a igreja. Olha Lucas capítulo 4, verso 18. Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quem recebe essa palavra aí, diga amém. Então a nossa condição era essa aqui, mas a palavra diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E ele foi ungido para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, aqueles que estavam presos pelo pecado, que ainda que tinha perna, ele estava preso, né? E dar restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade aqueles que estavam oprimidos pelos demônios. Diga, eu sou esse grupo, mas agora eu sou restaurado. Agora eu tenho olhos e eu posso ver. Agora eu tenho pernas e posso andar. Agora eu sou rico em esperança. Quando estava aqui domingo passado, à noite, tinha poucas pessoas, ricos de esperança, né? Palavra? Você recebeu? Se você não ouviu essa palavra, quero indicar para que você ouça essa palavra que foi ministrada domingo à noite pelo pastor Adean. Tem ainda um terceiro grupo, só lembrando, o primeiro grupo judeu, o segundo grupo a igreja, mas tem um terceiro grupo aqui. Olha só, verso 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando eu olho esse texto, de fato eu lembro do encontro. Porque o encontro é literalmente isso aqui. A gente obriga as pessoas a entrar. Não, a pessoa arruma mil desculpas, a gente... Não, você vai. Não posso, porque eu não tenho dinheiro, não pago. E aí você vai, você empurra, não é? Depois você mete o pé na porta do ônibus, fechou a porta, agora acabou, ele vai para o encontro. É mais ou menos por aí, porque, olha, você levar pessoas hoje para ficar 3 dias numa chácara, perdeu o final de semana, tá uma coisa mais difícil que existe. Não é fácil. É praticamente as pessoas que vão obrigadas. Levanta a mão, você que foi salvo no encontro. Você que foi ganho no encontro, levanta a sua mão assim, faz assim. Eu quero ver você. Todas as pessoas que foram salvas no encontro. Muitas dessas aí foram obrigadas a ir. Não queria ir de jeito nenhum, mas foram obrigadas a ir. Mas chegou lá, receberam o convite. Entraram para a ceia. Mas que grupo é esse aqui, de fato? Porque o que o texto diz aqui no versículo 23? Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos. A conotação no texto aqui é: vai para fora da cidade. Aqui não eram as ruas da cidade, era o caminho fora, além do muro. Então agora você vai para além do limite. Você não vai ficar pregando só aqui nessa cidade. Porque aqui você já pegou os cegos, os pobres, os coxos, os aleijados. Mas ainda tem lugar. Então sai da cidade, vai pelos caminhos aí. Anda lá e traz esse povo. O que isso quer dizer? Casa cheia, meu irmão. Nós precisamos pensar além dessas 4 paredes aqui. Nós precisamos trazer as pessoas que estão lá fora para cá. Tem crente aqui? E quando fala daquele grupo ali, ele também se refere à igreja. Só que nós precisamos ir além dos nossos limites. Nós precisamos ir além do evangelismo que nós fazemos na célula, que nós fazemos para o encontro, ou que nós fazemos aí um evangelismo de impacto. Agora está falando de um outro grupo, de alcançar pessoas de uma maneira talvez inusitada, de uma forma que nem estamos tão acostumados. Mas quando nós falamos que nós vamos ter a nossa escola,
e nós vamos pregar o evangelho através de princípios, através da educação, de princípios na escola, nós estamos falando disso, de além daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Porque nós precisamos ter escolas de princípio, que prega a palavra de Deus. Nós precisamos ir além do limite, nós temos que sonhar com isso. Olha, os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, eles entraram para ser, eles aceitaram o convite. Ali quando fala força-os a entrar, é lógico que é uma figura de linguagem. Ninguém vai se converter pela força. Mas é fato que às vezes nós precisamos ser mais insistentes. E pregar o evangelho através da educação, uma ferramenta extraordinária. Porque nós vamos escrever em barro mole, no coração das crianças, princípios da palavra de Deus. Vamos ensiná-los a temer a Deus. Vamos ensiná-los o princípio da honra. Os irmãos estão entendendo? É isso que o texto está dizendo. Sai do muro. Agora vai além dos muros da cidade. Sai pelo caminho. Mas também fala do orfanato que nós vamos ter. Nós precisamos ir além. Nós precisamos pregar o evangelho para crianças que não têm pai, não têm mãe. Nós vamos ter o nosso orfanato e ali as crianças vão ouvir, vão participar de culto, vão estar conosco, vão adorar a Deus, serão homens de Deus, mulheres de Deus. Nós precisamos ir além e precisamos de obra social. Igreja, é importante que toda igreja tenha algum tipo de obra social, mas igreja não é obra social. Amém? A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas é importante termos obras sociais. E quando eu falo disso, eu estou falando de além dos nossos limites também. Hoje, nós não estamos na Jordânia pregando o evangelho lá. Ninguém, nenhum irmão aqui da igreja. Mas nós enviamos uma oferta para a Jordânia. Não é uma oferta grande, mas também não é pequena. É mais do que suficiente para sustentar uma pessoa lá. Nós enviamos uma oferta para que o evangelho seja pregado lá. Casa cheia é sinônimo disso, de obra missionária. É isso, é que é sair dos limites do muro. Então nós não podemos só ficar pensando, não, vamos fazer o evangelismo de impacto. O evangelismo de impacto é excelente, temos que fazer. Mas Deus precisa abrir a nossa mentalidade para que de todas as formas, de todas as maneiras, como disse Paulo, pregarmos o evangelho. Fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse ganhar alguns. Palavra do apóstolo Paulo. Então nós vamos fazer de tudo para com todos, para que de alguma forma nós possamos ganhar. É isso que o texto está dizendo. Porque talvez tem pessoas que elas podem ficar esquecidas. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que na Índia o evangelho tem que ser pregado, na África o evangelho tem que ser pregado, no Oriente Médio, nos países muçulmanos, o evangelho tem que ser pregado. E a igreja, ela faz parte de todo esse projeto. Talvez você não é alguém que dá uma oferta de missões aqui. Há alguns irmãos aqui, eles dão oferta de missões, eles ofertam, e outros não, mas o seu dízimo, a sua oferta que você coloca aqui, parte dela é enviada para a obra missionária. E não é só lá não. A Missão Vida aqui em Cocalzinho, que faz um trabalho extraordinário. Principalmente com moradores de rua, mendigos, andarilhos. Eles pegam essas pessoas, levam para a chácara. Irmãos, o trabalho é espetacular. É um trabalho que é difícil demais de fazer. Você tem que ter pessoas que sabem fazer aquele tipo de trabalho ali. Mas nós ofertamos ali também. Parte da sua oferta, o seu dízimo, vai para lá. Já é uma oferta menor do que a oferta da Jordânia. Mas vai para lá também. Então, de todas as formas, nós temos que pregar o evangelho. O que o dono da ceia falou é o seguinte, a minha casa não vai ficar vazia. Então, você vai fora da cidade, vai lá, nos becos, nas encruzilhadas, nas rodovias, e prega o evangelho, traz eles lá, força-os a entrar. Então, de todas as formas, nós temos que atacar pregando o evangelho. Posso ouvir um amém? Bem forte? Então, esse aí é o terceiro grupo. Agora, pastor, quais atitudes práticas nós podemos ter para que a casa fique cheia? Essa é uma boa pergunta. Para que a casa fique cheia, ela precisa estar arrumada.
Lembra do que a pastora Poliana compartilhou aqui na oração, no jejum? Estou aqui pegando esse ponto que foi ela que ministrou. De vez em quando ela compartilha uma palavra comigo, eu falo, eu vou pregar essa. Eu vou pregar. A palavra do Réveillon não era minha, era dela. Então, para que a casa fique cheia, ela precisa estar arrumada. Nós falamos um pouco sobre isso da semana passada, né? Domingo de manhã. E casa organizada é, em primeiro lugar, casa limpa. Quando você vai receber alguém na sua casa, o que você faz? Se arruma. Você tem que limpar. Agora, o que é limpeza? É santificação. Purificação. E santificação é resultado de duas coisas: jejum e oração. Então, para a casa ficar organizada, ela precisa ser limpa. Amém? E casa limpa é mais jejum. Casa limpa é mais oração. Fizemos a semana passada o nosso jejum de 50 horas. Mês que vem já tem um jejum marcado de 2 semanas, que é um jejum, né, que a gente faz até 4 da tarde pelo encontro. Vamos jejuar, vamos estar aqui orando, reunidos. Para a casa ficar cheia, ela tem que estar limpa. Porque é para lá que o Senhor vai enviar as pessoas. Você não recebe convidado na sua casa de qualquer jeito. Você vai arrumar a sua casa, você vai limpar. Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa normal faz isso. Então, como você faz isso lá, né, para receber alguém, nós temos que fazer isso aqui também. Nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos ter santificação. E isso é fruto de jejum, né? Outra coisa, santidade também é fruto de poda. A Bíblia fala lá em João 15, que para que a videira produza mais frutos, ela tem que ser podada. A videira tem que ser podada porque eu estava na Espanha, acho que 2 anos atrás, ou 3, não sei, e eu vi a videira que fica lá na casa do meu cunhado, que lá é comum demais, mas ela não tinha nenhuma folha. Eu falei, gente, mas essa videira não tem folha, parece que ela está seca. Por que ela está tão feia? Eu só estava vendo os ramos. Por que ela está feia? E aí o meu cunhado me explicou, falou, não, eu tenho que tirar as folhas para que o sol bata na videira, porque a folha, ela atrapalha o sol de entrar. E quando você poda, ela tem mais força para produzir uma uva melhor e mais doce. Então, para produzirmos uma unção melhor, tem que ter poda. Mas o que significa na prática? Algumas coisas da nossa vida têm que sair. Irmãos, vira e mexe, eu estou ouvindo alguém falar palavras torpes aqui. Tira isso da sua linguagem. Tem coisa, não, pastor, mas isso aqui o que tem? Palavra torpe, tem que ter poda. Tem que ter poda. Cuidado quando você vai contar uma história, vai falar de uma situação e solta ali uma palavra torpe, como todo mundo no mundo faz. Nós não somos como o mundo. Nós precisamos ter uma linguagem santa, um linguajar que glorifica a Deus. Mas vira e mexe, eu estou ouvindo alguém com palavras torpes, uma coisa ridícula. Pare com isso, de falar palavras torpes. Mas não é só palavra torpe, que a poda, ela fala do aspecto da santidade também, porque tem coisas que nós temos que tirar da nossa vida. São coisas que podem nos atrapalhar de crescer. Você vai ouvir música do mundo, meu irmão, você vai receber um alimento contaminado. Isso mata pessoas dentro de igreja, porque está ouvindo uma música que não tem a sua origem em Deus. Você foi criado para adorar a Deus. O ser humano, ele canta músicas porque de natureza ele é um adorador. Mas não significa que ele é um adorador, que ele nasceu um adorador de Deus. Ele nasceu com a essência da adoração. E muitos estão adorando demônios. Ainda que aquela música pareça que não tem nada a ver. Mas é um alimento. Músicas pode te levar, pode te trazer lembranças de passado pecaminoso. Cuidado.
Crescimento tem a ver com poda, para que a videira produza mais frutos, nós temos que podar algumas coisas, temos que aparar as arestas. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, cuidado com músicas do mundo. Pode parecer inofensivo, mas é aí que o diabo é perigoso. O diabo não é perigoso quando ele aparece de chifre, não. Quando uma mulher te dá uma cantada, você já imagina, ele é o diabo, você já sabe. O problema é quando o diabo ele vem disfarçado. Uma música do mundo, que parece que não tem nada a ver. Quando Sansão, a palavra diz que um dia Sansão, um leão saiu contra Sansão, e a palavra diz que Sansão lá rasgou aquele leão. Pegou o leão pela boca e rasgou aquele leão. Mas Sansão era um nazireu. Ele era consagrado. E ele não podia tocar em cadáver. Quando Sansão volta pelo mesmo caminho, ele vê a carcaça do leão ali, o corpo do leão. E dentro do corpo do leão tinha mel. E o que Sansão fez? Ele toca na carcaça do leão. Mas o nazireu não podia tocar em cadáver. Quando ele toca no cadáver do leão, para tirar o mel, ele perde a sua consagração. Cuidado! Você pode estar tocando na carcaça do leão. Sansão venceu um leão vivo, mas foi derrotado pelo leão morto. Cuidado com o leão morto. É isso que derruba as pessoas dentro das igrejas. É o que tem? Tem muito problema. Quer ser consagrado? Não ouça músicas do mundo. Por quê? Você não consagra os seus ouvidos para o Senhor. É claro que no dia a dia você sai, você vai ter música aí, passando. Mas eu não estou falando disso. Estou falando de alimento. De pessoas que estão ali ouvindo música do mundo, se alimentando daquilo e achando que é normal. Não é e não vai produzir fruto. Então, olha só. Para que a casa fique cheia, ela precisa ser limpa. Mas além de limpa, ela também tem que ser organizada, porque não basta ser limpa. Casa tem que ser organizada, cada coisa no seu lugar. Amém, homens? Amém, homens? Toalha no lugar certo. Você sabe que o que mais causa separação não é quebra de princípio em casamento, né? É quebra de regras. Vai quebrando regra, outra regra, desgasta. Então, a casa tem que ser organizada. Cada coisa no seu devido lugar. Mas casa organizada é sinônimo de quê na prática? Organização é sinônimo de treinamento. Nós temos que dar mais treinamento. Ontem nós tivemos um treinamento com líderes aqui, líderes em treinamento, anfitriões. Então, os nossos líderes precisam ser treinados, adestrados. Ontem eu falei muitas coisas aqui, foi um treinamento de 2 horas, foi pouco até. Falei muita coisa que eu já venho falando ao longo de 10 anos. Mas nunca custa repetir, porque está sempre chegando pessoas novas. Então, a casa tem que estar organizada. Semana passada eu falei de trocar de roupa. É isso que Deus está falando comigo, né? Agora, organização não é só treinamento, mas é você ter alvo. As suas células, os líderes aqui, ela precisa ter alvo, ela precisa ter meta, tem que ser organizado. Mas não é só ter alvo e meta também, não. É ter alvo, meta, ter objetivo e saber como atingir esse objetivo. Na minha célula eu vou fazer um evangelismo. Eu vou ter um evento para levar convidados. O líder tem que produzir isso. Ele tem que buscar uma direção de Deus e levar os seus liderados, a sua célula, a alcançar o alvo final. Tem célula que não alcança? Tem. Acontece, não tem problema. Mas nós precisamos estar organizados. Treinamento. Alvos, metas. Pastor, isso aqui não é empresa. Não é. Mas nós podemos usar muitas ferramentas. Nós usamos ferramentas, que é usado em outros lugares, não tem problema nisso. O que não pode é a sua célula não ter unção. Unção você tem que ter, porque se for só técnica, talvez ganhe uma pessoa ou outra ali, mas não vai durar muito tempo, não. Nós temos que ter organização. Nós precisamos ser uma igreja organizada. Os irmãos estão comigo? Deus ele só vai confiar pessoas para quem é organizado. Se não formos organizados, né? A célula, ela tem organização. Falei disso ontem.
A própria célula não é feita de qualquer jeito. Ah, a célula do fulano é de um jeito. Não, qualquer célula da nossa igreja que você for, ela funciona do mesmo jeito. Ela vai ter ali louvor, ela vai ter quebra-gelo, ela vai ter ministração da palavra, ela vai ter o compartilhamento da palavra, vai ter oração final e lanche. Essas 6 coisas. Qualquer célula que você for é padrão. Agora, tem célula que tem mais unção do que outras? Tem, porque isso depende, é lógico, do relacionamento desse líder com Deus. Amém, meus irmãos? Segundo, sei que parece que vai demorar a palavra, mas não vai demorar tanto assim não. Para que a casa fique cheia, tem que ter convite. Tem que ter um convite. Veja que o dono da casa, ele fez um convite. Se as pessoas não forem convidadas, como que elas vão saber que existe uma ceia? E essa responsabilidade é nossa como igreja, é sua, é minha. Nós teremos 2 cultos cheios. A frequência da manhã está boa. É uma frequência boa. Mas eu quero ter todas as cadeiras cheias e as cadeiras brancas lá atrás. Inclusive, eu proibi de pôr cadeira branca lá atrás, porque senão, gente, está cheio de lugar aqui, as pessoas estão pondo cadeira lá atrás. Nós vamos pôr lá atrás quando precisar colocar. Mas nós vamos colocar, esse ano nós vamos colocar cadeiras lá atrás no culto da manhã e no culto da noite, porque nós vamos fazer convites. Nós vamos convidar, no final desse mês, o último domingo, nós vamos ter o culto amigo. Você vai chamar o seu amigo para estar aqui. Agora a pergunta, você, não é o líder não, o líder também. Mas você convida pessoas para ir na sua célula? Convide pessoas para ir na célula. Convide pessoas para vir no culto. O culto, às vezes, ele pode ser uma reunião mais impessoal. Porque imagina uma pessoa que não é crente, ela entra por aquela porta ali, ela não sabe se comportar, ela não sabe como se comportar na hora do louvor, se ela fica de pé, a hora que ela é apresentada. Porque você sabe que a hora mais constrangedora para o visitante é a hora que você apresenta ele, né? Não apresenta, não manda o visitante ficar de pé, porque é muito constrangedor. E mais constrangedor é aquela igreja que, além de mandar ficar de pé, canta uma música para ele. Se pudesse esconder, ele não volta mais. É visitante, seja bem-vindo. Não, isso não. Não tem jeito. Você está entendendo? Mas nós temos que fazer convites. Agora, a célula, ela é uma reunião mais impessoal. Porque é aquela reunião que você pode... O visitante está indo para uma casa. Não tem exatamente os mesmos protocolos que aqui. Porque aqui eu estou pregando, não tem como você fazer pergunta. Na célula, você não só pode fazer perguntas, como também você pode contar o seu testemunho. Então, é mais impessoal. Convide pessoas para ir na sua célula. Fala, olha, tem uma reunião de estudo bíblico, na casa tal, vamos comigo, eu passo aqui e te pego. Então, nós temos, para a casa ficar cheia, tem que ter convite. Se não tiver, a casa não vai ficar cheia. Terceiro, para que a casa fique cheia, tem que haver disposição. Olha, é legal domingo você ficar em casa, você sai do culto aqui meio-dia, fica em casa, fica lá sem fazer nada, tudo. Pode sair para o shopping, pode ir para um parque, é legal. Mas eu achei tão bom estar aqui domingo, e não estou falando para todos virem não, porque se todo mundo vir no culto domingo à noite, não tem nem espaço, aí não vai ter propósito, né? Ter feito 2 cultos. Mas alguns talvez vão ter que vir, aqueles que vão ministrar, líderes ou pessoas que precisam trazer o seu filho, né, que é jovem para estar aqui, talvez esses vão estar aqui. Mas você sabe que é bom? Nós precisamos ter disposição. Meu irmão, eu sou da época que eu converti, eu sempre falei semana passada, vou repetir, comparar gerações é sempre muito difícil. Porque uma geração ela tem um foco, outra geração tem outro foco. Nós vivemos um tempo diferente, eu sei disso. Não quero aqui não quero aqui mostrar que essa geração tá mais errada do que a anterior. Porém, eu sou de uma geração, quando eu me converti, que era todo dia na igreja. Todo dia. Mas hoje, você falar isso, a pessoa já começa a te acusar. Ah, pastor, mas eu não vou ter tempo para minha família. Essa é a primeira acusação que tem. Você falar que vai ter coisa todo dia aqui, às vezes eu fico até constrangido. E até fiquei na semana de primícias. Falei, meu Deus, culto todo dia. Eu não sei se o nosso pessoal vai aguentar culto toda semana inteira. Segunda, terça, quarta, segunda até domingo culto. Mas teve uma resposta excelente. Todos os dias a igreja cheia.
Irmãos, e como nós recebemos de Deus? E tinha dia que tinha 2 palavras. Teve dia que a gente ficou 4 horas aqui. E o pessoal firme, ninguém foi embora, e recebendo a palavra, dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ter essa disposição. Casa cheia é sinônimo de disposição. Qual o problema daquele primeiro grupo? Não tinha disposição. Não, eu comprei um campo, eu vou ver. Comprei 5 juntas de boi, preciso experimentar. Não, eu casei, eu tenho que cuidar da minha família. Não, as desculpas são boas, são excelentes. Estava trabalhando, eu estava cuidando da minha família. Quem que pode ser contra alguém que está trabalhando ou cuidando da família? Ninguém. A desculpa é excelente. Mas se houver uma disposição no seu coração, Deus vai criar situações para você estar aqui. Para você participar das orações da igreja. É importante você estar nas orações da igreja. É importante você participar dos cultos da igreja, dos eventos da igreja. Vai ter encontro. Participa. Quando eu converti, era todo dia na igreja, claro. Hoje você, para conversar com a pessoa, você manda uma mensagem para ela. Naquela época ninguém tinha telefone nem fixo, que era um negócio preço de carro, caríssimo. Mas a gente encontrava todo dia. Você queria ter comunhão. Vamos falar a verdade, é bom demais estar com os irmãos. É ou não é? Ter comunhão, terminar o culto, a gente conversa. Fala lá que o Flamengo perdeu. Os irmãos pegam no meu pé quando o Flamengo perde. Mas eu quero te dizer uma coisa, foi um livramento. Eu nunca esqueci, não sei se vocês, em 2014, uma bola que o atacante do Chile chutou no travessão aos 47 do segundo tempo contra o Brasil nas oitavas de final. Lá no Mineirão, no mesmo lugar que ia ter o 7-1. Por que aquela bola não entrou? Mas nunca teria acontecido o 7-1. Os irmãos pegam no meu pé, mas imagina quanto, se foi ruim contra o Al Hilal, imagina contra o Real Madrid. Ia ser difícil, foi livramento. Então, os irmãos não entenderam o mistério, não. E por último, para que a casa fique cheia, nós temos que plantar e regar. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 9 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Deus plantou? Foi o Espírito Santo que regou? Quem plantou? Fala, eu. O crescimento não é automático, meu irmão. Não, vamos ficar aqui fazendo culto que as pessoas vão chegando aí, entram na igreja, passam ali na frente, vê, entra, e é isso aí. Ah, pastor, nem sou muito a favor de crescer. Eu gosto da igreja com qualidade. Então você precisa procurar uma igreja que tem 2 pessoas, que lá que tem mais qualidade. Vai para lá, seja coerente. Não, nós vamos crescer sim. As igrejas grandes têm mais unção do que as pequenas. Porque ninguém fica lá à toa, elas estão lá porque tem algo diferente ali. Com exceções, tem igreja, poucas, igrejas grandes que é rodoviária. Essas aí é uma exceção à regra. Mas a regra é, você viu uma igreja grande, tem unção lá. Eles viram coisas que nós não vimos. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer sim. Mas a palavra diz que quem planta e rega não é Deus. Somos nós. Eu e você lançamos a semente. Essa semente é o convite. Eu e você pregamos a palavra. O crescimento vem consequência do plantar e regar. O crescimento vem de Deus. Mas o plantar é minha responsabilidade. Eu planto, eu convido pessoas para ir na célula, eu convido pessoas para vir no culto, eu convido pessoas para ir no encontro, mas nascer de novo é algo de Deus. O crescimento vem de Deus. Então você tem a responsabilidade de pregar, de falar das boas novas do Evangelho, amém? Nós estamos juntos nessa, de ganhar almas para Jesus, e eu vou te falar mais. Use o seu poder de influência. Todos aqui têm poder de influência. Você tem poder de influência na sua empresa, você tem poder de influência na sua família, você tem poder de influência na sociedade, é porque talvez você não está usando essa influência que você tem. Convide as pessoas, mande convite, fale do culto, fale da célula, fale do encontro, coloque nas suas redes sociais, use as redes sociais para ganhar vidas para Jesus. Nós temos que usar de todos os meios.
para que as pessoas sejam salvas. A palavra diz que nós, para encerrar, quero ler com você 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. A Bíblia fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação foi confiada à igreja, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus, mas nós herdamos o ministério de reconciliar o homem perdido com Deus, de fazer a ponte. Você foi chamado para isso.